Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra O Segredo, que na língua inglesa é The Secret, O Segredo. Bom, essa obra, na época que eu era adolescente, ela era uma obra bastante discutida. As pessoas falavam sobre o segredo. As pessoas assistiam o filme O Segredo, porque O Segredo virou tanto um livro quanto um filme. Então as pessoas, de alguma maneira, elas, além de ler o livro, elas também assistiam ao filme. E esse livro, O Segredo, The Secret, né, em inglês, ele foi escrito pela escritora australiana Rhonda Byrne, tá? Algumas coisas que a gente precisa ressaltar aqui. Assim, o segredo, ele ensina que quando você emite um determinado tipo de pensamento, quando você pensa muito em alguma coisa, você está emitindo uma energia no universo. Só que na verdade não é tanto os pensamentos que emitem essa energia, mas sim os sentimentos, as emoções. Quando você pensa muito em alguma coisa, por exemplo, você pensa muito em um automóvel, e aí você fecha os olhos e fica pensando naquele automóvel e desejando aquele automóvel. Aquele sentimento que veio junto com o pensamento do automóvel, de você se imaginar dirigindo aquele automóvel que você tanto deseja obter, de você se imaginar sentindo a cadeira daquele automóvel, de você se imaginar sentindo os pedais daquele automóvel, você se imaginar pisando no pedal acelerador daquele automóvel, você se imaginar viajando com as suas mãos no volante daquele automóvel imaginário, você criar todos os dias um determinado pensamento acerca daquele automóvel de tal maneira que na sua imaginação você se sinta já naquele automóvel, o seu sentimento de já estar naquele automóvel vai enviar uma onda vibratória para o universo, né, uma espécie de onda eletromagnética para o universo, e o universo, por sua vez, ele vai responder a isso, te dando de fato aquele automóvel que você tanto desejou. Essa é a ideia básica do segredo, do The Secret, da Rhonda Byrne. A ideia básica é de que os nossos sentimentos, tá, eles são na verdade ondas vibratórias produzidas no nosso cérebro e que são emitidas para todo o universo e acabam de alguma maneira trazendo para você algo relacionado àquela mesma onda vibratória. Por exemplo, pensar em um automóvel que você tanto deseja vai enviar uma onda vibratória, uma frequência, né, vibratória do seu cérebro para o universo, e o universo vai responder exatamente de acordo com aquela onda vibratória. A onda vibratória do pensamento relacionado ao carro é específica e só vai te dar exatamente aquele carro que tem aquela mesma frequência que o seu pensamento emitiu no universo. Em outras palavras, não tem como você emitir para o universo a frequência vibratória de um carro e receber de repente uma casa ou de repente receber um livro, né? Porque daí são outras ondas vibratórias, outras ondas eletromagnéticas. É como se a frequência vibratória ela tivesse dentro dela um DNA que é o mesmo DNA daquele objeto que você está desejando. Então não tem como você enviar uma frequência vibratória para o universo e ele te responder de alguma outra maneira. Ele vai responder com a mesma com um objeto que vai ter a mesma frequência vibratória daquele pensamento e daquela emoção que você emitiu para o universo. Então, aparentemente é muito simples. E aí se diz que você tem que fechar os olhos todos os dias, se sentar numa cadeira, fechar os olhos e imaginar que você tem na sua mão exatamente aquilo que você deseja. Você deseja ter
uma casa, vamos supor, você fecha os olhos e se imagina já naquela casa durante uns 20 minutos, mais ou menos. Você fecha os olhos e você se imagina dentro daquela casa, todos os dias. Você fecha os olhos e por 20 minutos você se imagina dentro daquela casa que você tanto deseja. Imagine-se entrando em cada corredor daquela casa, imagine-se entrando pela porta da frente daquela casa, imagine-se visualizando a sala de estar daquela casa, imagine-se se sentando sobre um dos sofás da sala de estar daquela casa, imagine-se almoçando na cozinha daquela casa, imagine-se dormindo no quarto daquela casa, imagine-se indo ao banheiro daquela casa, imagine-se indo ao jardim daquela casa e visualizando o jardim daquela casa como sendo seu. E depois de você ter feito todos os dias isso e emitindo essa vibração através do seu sentimento, emitindo essa vibração energética no universo, o universo então vai responder a você te dando exatamente aquela casa que você imaginou, aquela casa que você deseja. É isso que a autora do The Secret, O Segredo, fala. Algumas coisas interessantes que precisam ser analisadas, assim, o segredo, ele não é uma coisa neutra. Ou seja, não é um conhecimento científico neutro, né? Existe uma religiosidade, tá certo? Por detrás da ideia do The Secret, do segredo. Não se trata, portanto, de um conhecimento científico neutro destituído de uma ideologia religiosa. Tá? Por exemplo, a autora, né, Rhonda Byrne, ela tem uma forte relação com o movimento Nova Era. Tá? A autora ela faz parte do movimento Nova Era e também do movimento Novo Pensamento. Tá? E um dos princípios da Nova Era é exatamente a lei da atração. Né? Então, quer dizer, isso que a autora escreveu não é de origem da mente dela. Isso, na verdade, é uma doutrina pertencente à religião, podemos assim dizer, a filosofia da assim chamada Nova Era. E que durante anos esse negócio de Nova Era, New Age, né, ficou famosa nos Estados Unidos, no Brasil também. Hoje em dia até que não se fala mais nessa questão da Nova Era. Ou então se fala de maneira disfarçada, muitas vezes se apresentando apenas as doutrinas que mais se aprecia da Nova Era, sem no entanto abordar a Nova Era em si. Não se fala do conjunto de conhecimentos religiosos que foi a Nova Era. Apenas se pega uma determinada doutrina da Nova Era e se fala apenas naquilo e se faz livros apenas com aquilo. Foi exatamente o que aconteceu com a lei da atração. A lei da atração ela faz parte exatamente da Nova Era. É uma das doutrinas da Nova Era. Além da ideia da união de diferentes religiões, também está a questão da lei da atração, de que quando eu sinto alguma coisa, eu penso com muita força sobre alguma coisa, eu vou obter aquilo. E isso é a Nova Era. Tá? Então isso não é uma coisa científica, tanto é que já foram realizados vários testes científicos e nunca se comprovou essa questão de que o cérebro humano emite uma vibração energética. Não. À luz da ciência, chamada ciência oficial, à luz da física, à luz da química, à luz da biologia, as únicas ondas que os neurônios do nosso cérebro de fato emitem é entre eles mesmos, né? Produzindo novas sinapses para que haja novos conhecimentos, reagrupamentos de neurônios, apenas isso. Tá? Não necessariamente uma onda eletromagnética que vai para o universo, aí o universo vai te responder te dando exatamente aquilo que você deseja. Não. Tá? Do ponto de vista científico, não. Depois existe a questão dos indivíduos por detrás do livro O Segredo. Né? E do filme principalmente, porque o filme ele acabou chamando mais a atenção do público do que o próprio livro. Né? Uma das pessoas por trás do segredo é a chamada Esther Hicks. Tá? Esther Hicks. Essa Esther Hicks, se vocês procurarem no YouTube, tá? A Esther Hicks, ela recebe no corpo dela espíritos, tá? Um grupo de espíritos que ela chama de os Abraham, tá? Os Abraão, né?
E esse grupo de espíritos ele está relacionado exatamente ao movimento da nova era e exatamente à questão da lei da atração. Existem palestras da Esther Hicks em inglês disponível no YouTube. Existem alguns poucos dela também disponíveis em português, também aqui no YouTube. Existem livros também dela disponíveis em livrarias e editoras especializadas nesse tipo de assunto, sobre nova era, sobre espiritualismo, enfim. Então, essa senhora, né, a Esther Hicks, ela recebe espíritos no corpo dela e esses espíritos eles falam através dela em palestras, tá? Diretamente ao público e com as pessoas que necessitam de algum conselho naquele momento, algum aconselhamento naquele momento. Então veja, é isso que está de verdade por detrás do movimento da lei da atração e por trás do próprio livro O Segredo. Então não é uma coisa neutra, não é uma coisa destituída de uma religiosidade. Uma das pessoas que fizeram parte do filme O Segredo, se você procurar na internet, tá? Aqueles indivíduos que fizeram parte do filme do Segredo, vocês vão ver que todos eles têm alguma relação com o movimento Nova Era, eles têm alguma relação com o movimento Novo Pensamento, eles têm alguma relação com essas questões, tá? Então, assim, ó, é um livro que é interessante de ser lido, tá? É uma obra que de fato inspirou algumas pessoas. Se vocês perguntarem para mim, Mateus, você acredita nisso? Eu vou dizer, bem, de acordo com a ciência oficial, não. E de acordo com as próprias integrantes desse movimento da nova era e que ajudaram na elaboração desse livro sobre a lei da atração, existe um contato bastante espiritual no meio. Então, se a pessoa sozinha, ela de fato atraísse os desejos dela, os pensamentos dela se transformassem de fato naquele objeto que ela de tanto deseja, então não seria necessário que essas pessoas que ajudaram na elaboração do filme e na elaboração do livro, que elas tivessem contato, entendeu? Com espíritos, com os Abraham, por exemplo. Elas fariam tudo delas mesmas. Elas não precisariam ter contato com energias superiores, com fontes superiores. Elas não precisariam de nada disso. Por exemplo, a Madame Blavatsky, que foi a autora da Teosofia, ela tinha contato com vários espíritos de fato entravam no corpo dela, falavam através dela, escreviam seus escritos através dela, e ela nunca negou isso. Ela nunca disse, minha mente é que está produzindo isso. Não, ela sempre foi fiel, ela sempre foi sincera. Ela disse, esses espíritos que estão dentro de mim, de alguma maneira, estão criando esses livros que vocês estão lendo e estão me ajudando na elaboração dessas doutrinas. Uma coisa importante, a teosofia da Madame Blavatsky influenciou no surgimento da nova era. E a teosofia da Madame Blavatsky se baseia nas revelações que os espíritos deram para Helena Blavatsky, a Madame Blavatsky. Então é lógico que por trás da nova era não é tanto o ser humano com pensamento positivo que interfere no universo, mas sim a interação do ser humano com os espíritos que de alguma maneira interferem no desenvolvimento humano. Né? Então esse, na minha opinião, é o lado negativo, podemos assim dizer, dessa filosofia. Ela não revela para as pessoas que de fato existe uma interferência espiritual. Né? Muitas pessoas de fato até hoje acham que basta você fechar os olhos, pensar positivo e deu. Se bastasse, amigo, pensa comigo, se bastasse somente isso, então por que a autora desse livro, ela teve contato com espíritos e esses espíritos ajudaram ela na elaboração do livro e na elaboração do filme? Se fosse só pensamento positivo, bastaria ela emitir um pensamento positivo e vum, ela receberia exatamente aquilo que ela deseja. Então tá aí. Quem se interessa por essas coisas, leia esse livro, né? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha. Um forte abraço. Até mais.